Se todo o protocolo pronto funcionasse, seria uma maravilha, não é mesmo? Mas a verdade é que isso raramente acontece. Sabe por quê? Bom, eu me chamo Amanda, sou doutora em Ciências do Cuidado e nesse vídeo eu vou te contar o porquê que isso acontece. Com certeza você já deve ter passado por algum problema, algum sintoma que te deixou preocupada ou irritada, como queda de cabelo, ou estava acima do peso e queria emagrecer, e foi no Google buscar informações de como resolver esse problema e lá apareceram diversas sugestões de fórmulas prontas que geralmente são disponibilizadas por farmácias de manipulação que montam fórmulas para tratar sintomas específicos. Mas a verdade é que essas fórmulas não funcionam para muitas pessoas. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Para ficar aqui mais didático e simples de você entender, eu vou contar um caso clínico e nós vamos analisar eles juntos, para entender onde que estava o erro e acerto no meio do caminho. Imagina um homem, cerca de 45 anos, chamado João. Ele é empresário, ou seja, ele tem uma rotina puxada de trabalho, que obviamente já apresentava sintomas há um bom tempo, mas ignorava, porque é isso que a gente faz, né? A gente não fica doente de uma hora para outra. A gente vai dando um jeitinho aqui, outro jeitinho ali. Quando a gente se dá conta, os sintomas pioram a ponto de impactar a nossa vida diária. E foi isso que aconteceu com o João também. Quando ele se deu conta, ele já estava apresentando como queixa principal uma fadiga crônica, ganho de peso excessivo, redução da libido e dificuldade de concentração no seu dia a dia. No desespero de arrumar essa solução, o que ele fez? Foi na internet buscar a ajuda do Google, o que era mais óbvio, né? E lá ele encontrou várias ofertas de fórmulas prontas, prometendo aumentar a energia e a sua libido e resolver todos os problemas dele com isso. Mas mesmo as fórmulas tendo uma função específica que não estava errada e ele tendo feito uso conforme as recomendações orientadas, ele não teve o resultado. E isso aconteceu por um motivo muito simples. Os protocolos, eles são montados tecnicamente partindo do pressuposto equivocado de que todas as pessoas com o mesmo rótulo clínico ou sintomas semelhantes, eles funcionam do mesmo jeito. Mas é óbvio que não, né, gente? Dois pacientes com o mesmo diagnóstico raramente têm a mesma fisiologia. O primeiro erro aqui foi que João estava tentando tratar os sintomas que mais incomodavam ele: cansaço, excesso de peso e perda da libido, óbvio, né? Mas esses eram sintomas do problema real que ele tinha e não o problema em si. É igual você tomar uma dipirona para tratar uma febre, mas não tratar a infecção que está causando essa febre. A febre vai sumir temporariamente, mas ela vai voltar se a infecção não for tratada. Ele não sabia qual era o sistema do organismo dele que estava comprometido e gerando esses sintomas. Como ele queria emagrecer e ter mais energia e melhorar a libido dele, ele comprou fórmulas para acelerar o metabolismo e que focavam diretamente no estímulo hormonal. Mas, se você quer otimizar o metabolismo sem primeiro otimizar o sono, o estresse, a inflamação, você não vai ter resultado, porque o organismo está desorganizado. A decisão mais acertada aqui seria parar para entender as prioridades do organismo dele, organizar o raciocínio clínico por trás da raiz do problema, para depois fortalecer o organismo e chegar nos resultados que ele queria. E como que a gente pode identificar esses problemas? Bom, é preciso primeiro entender quais são os 4 níveis de hierarquia clínica. Nós temos o nível 1, ritmo biológico e sono, o nível 2, que é o estresse e o eixo adaptativo, o nível 3, inflamação e sobrecarga, e no nível 4 nós temos metabolismo e sobrecarga. Sabendo isso, a primeira coisa a fazer é identificar em qual nível o paciente está mais desorganizado e começar a tratar pelo eixo mais baixo de hierarquia. E só depois, quando houver resultado, avançar para o próximo eixo para haver uma estabilidade no organismo. Nunca pular etapas, para não sobrecarregar ainda mais. Então vamos tentar aplicar esse conhecimento aqui no caso do João. Ele é uma pessoa que trabalha muito como empresário, dono do próprio negócio,
ele provavelmente não tem hora para começar e nem parar de trabalhar. Então, ele provavelmente tem um ritmo circadiano comprometido, porque o sono dele é prejudicado. E, obviamente, gente, só para deixar claro aqui, isso aqui é um exemplo, tá? Na prática, você precisa sentar com o paciente, fazer todas essas perguntas para ele, fazer uma boa anamnese para chegar a essas conclusões, que cada paciente vai ser um caso específico. Mas, voltando aqui para o nosso paciente fictício, João, provavelmente ele tem muito estresse. Isso compromete o eixo adaptativo do corpo dele, que está convivendo há um certo tempo já com esses sintomas, forçando o corpo dele a se adaptar e a trabalhar sempre no limite. Estar acima do peso e com cansaço extremo, isso faz relação direta com o sistema inflamatório do organismo. E fica bem claro para mim aqui, nesse caso, que a questão da redução da libido dele nada tem a ver diretamente com questões hormonais. Embora tudo isso deva também ser analisada com os exames laboratoriais que ele deve ter apresentado. É possível apenas analisar aqui com a história clínica dele que uma pessoa que trabalha demais há muito tempo, tem um cansaço crônico, está acima do peso, certamente não come direito, deve estar malnutrido. E a soma de tudo isso culminou também no sintoma da queda da libido. Então eu pergunto para vocês, vai adiantar tomar apenas uma fórmula para aumentar a libido dele? Vocês acham que vai funcionar uma fórmula simples para emagrecer? Os erros clínicos mais comuns vão ser começar pelo sintoma mais chamativo e que preocupa mais o paciente, que ele vai chegar para você com essa queixa querendo resolver esse problema. Escolher um protocolo antes de entender qual é o problema do sistema desse paciente e empilhar um monte de suplementos sem tratar na ordem dos eixos. Não adianta tratar tudo ao mesmo tempo. Precisa haver uma ordem para que o organismo, ele primeiro adapte a nutrição, comece a funcionar de uma forma mais equilibrada, para depois você estimular a parte energética. E aí ele vai começando a ter melhoras gradativas. Para o João, o mais inteligente aqui seria solicitar exames laboratoriais para identificar as carências nutricionais, que ele com certeza tem, tratar o estresse oxidativo e os fatores que interferem no eixo adaptativo e inflamatório do corpo dele, como uma possível resistência insulínica, que vai levar a uma glicação geral do organismo, que tem a ver com os sintomas e o estilo de vida que ele trouxe. E somente tratando isso, é possível que o cansaço e a falta de libido melhorem. Mas se ainda assim for necessário, um segundo momento, em que a gente já tratou os primeiros eixos, a gente então trata os sintomas específicos, que vai ser aí aumentar esse metabolismo e talvez alguma fórmula para estimular a libido dele, apenas num segundo momento. E se necessário, porque muitas vezes não é, porque a gente tratou a raiz do problema, os sintomas vão melhorar. Então, gente, protocolos falham porque eles tentam padronizar algo que é, por natureza hierárquica e adaptativa, não padronizável. Clínica não é um checklist, é uma leitura de sistemas. Esse tipo de organização e de raciocínio faz parte de um método estruturado. Ele não começa perguntando o que usar, ele começa perguntando por onde começar, onde está o problema. Se você ficou até aqui e esse vídeo ajudou você de alguma forma, segue esse canal, isso vai fazer toda a diferença para mim. Te espero no próximo vídeo.